Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez estamos no ar com o programa Medicina em Destaque, trazendo para vocês convidados especiais, professores, aqueles também que estão na linha de frente, aqueles que fazem, como digo sempre, da sua vida um hino sagrado em defesa da vida, em defesa do alívio, em defesa da saúde. E hoje nós vamos ter um entrevistado que vai falar sobre dores, não é? A gente vai, assim, explorar um pouco, porque todos nós sentimos um pouquinho de dores, como disse o poeta Patativa do Assaré, que esteve internado e passou por essa missão, e ele disse: morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei nesse mundo, você já matava gente. Eu guardei na minha mente seu grande rigor, porém lhe peço um favor para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto, morte, me mate sem dor. As estatísticas mostram que ainda no período terminal muita gente ainda sofre, e a medicina está aqui exatamente para oferecer esse alívio, não é? Quando não pode curar, mas também tratando, também consolando aqueles que sofrem. Esse é o grande papel da medicina. Antes de apresentar o nosso entrevistado, vamos para o nosso patrocinador. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. E aqui estamos nós com o Dr. Jones dos Santos Monte. Ele é ortopedista e especialista em medicina da dor. E nós vamos conhecer um pouco de prática a vida dele. Nosso programa faz um pouquinho, né? Busca o telespectador, a telespectadora, todos nós queremos conhecer um pouco sobre o profissional. E, inicialmente, nós damos votos de boas-vindas para o nosso amigo, colega, Dr. Jones. Muito obrigado, Dr. Gesso. É um prazer estar aqui com vocês e conhecê-lo pessoalmente e falar um pouco da nossa profissão, né, da nossa especialidade, que é a ortopedia, e a nossa subespecialidade, que é a medicina da dor, né, que trata as dores, não somente as dores agudas, como as dores crônicas também. E seu caminhar, como já tinha na família algum médico, como é que foi essa iniciativa pela medicina? Não, na verdade, assim, a medicina era um sonho de criança. Porém, como a gente dizia desde o início, era um sonho um pouco distante, né? Eu comecei, na verdade, entrei na medicina com 28 anos de idade. Então, assim, um pouco mais velho do que a grande maioria do pessoal da minha turma. Ou seja, eu era o mais velho da turma, inclusive. Né? Então, eu iniciei a minha vida como funcionário público, né? Passei cerca de 15 anos no Corpo de Bombeiros, entrei num concurso, né? Concurso público no Corpo de Bombeiros. A partir daí começou a surgir a necessidade de novas experiências, né? de novas atividades. Foi quando eu comecei a fazer educação física. Sou professor de educação física também. Maravilha. Né? Trabalhei algum tempo fazendo aulas de educação física, aulas de natação. Posteriormente, fui para a área da enfermagem, mas não cheguei a trabalhar, me formei. E um ano após a minha formatura, eu ingressei na medicina. Né? Quando eu me formei na Universidade Estadual de Ciências da Saúde, que é um CISAL, no ano de 2018. E comecei a pensar realmente em fazer a minha especialidade, que seria a ortopedia, né? Então, geralmente por que escolher? Mas essa história pregressa já lhe conduz, lhe credencia à especialidade, né? Pois é. Principalmente por uma atividade da educação física, pela atividade
próprio bombeiro militar. Bombeiro, aqui, né? Já fala. Que eu trabalhava no bombeiro no serviço de resgate. Sei. Que é, tipo, acidentes de trânsito, acidente automobilístico, acidentes casuais. E me interessava muito pela área da ortopedia, porque quando a gente levava o paciente para o então HGE, que só existia o HGE na época, não existia as UPAs, e eu me encantava com os ortopedistas fazendo as reduções, que são justamente para alinhar as fraturas. Rapaz, é isso que eu quero para a minha vida. Então, assim, desde aquele momento eu ficava sabendo que eu sabia que eu queria aquilo, né? E lógico que durante a faculdade a gente tinha que seguir as outras especialidades, né? Fazer, estudar outras coisas, até porque não se é ortopedista desde o começo da faculdade. Mas comecei a seguir cardiologia, enfim, endocrinologia, tanto é que a gente tem que fazer plantão, né? Antes de fazer a subespecialidade. Mas sempre segui querendo ortopedia, nunca tirei de foco a ortopedia da minha vida. Mas às vezes a gente escolhe a profissão, quer fazer aquilo, mas o caminho lhe mostra assim outras oportunidades. Exato. Né? Algum professor também chegou a motivar a escolha da sua especialidade? Não, professor não, mas... não professor exatamente da faculdade, mas preceptores de estágio, sim. Né? Existem alguns preceptores que eu acompanhei durante o internato, né? Que me deixou encantado pela ortopedia, pela sua forma que lidava com o paciente. Apesar da ortopedia ter a fama de ser meio bruta, né? Ser ogra, mas a gente tinha também alguns professores que tinham uma relação boa com o paciente e isso me deixava encantado até com o desfecho dos resultados dos pacientes, né? Pós-operatório, enfim, essas situações. Chegou a sair do estado para residência com uma coisa assim? Não. Eu fiz aqui mesmo no estado. Como eu disse para o senhor, eu sempre quis fazer trauma. Então, o hospital que tinha uma melhor residência para mim naquele momento seria o próprio Hospital HGE, que é o Hospital Oswaldo Brandão Vilela. Então, eu me inscrevi para o Hospital Geral do Estado, onde eu fiz a minha residência no ano de 2019 e terminei em 2021. E não tem escola melhor para trauma, não. Não existe escola melhor. Né? A gente vê de tudo. São vários pacientes, né, que tinha enfermaria, tinha que passar pelas UTIs para poder fazer os acompanhamentos dos pacientes também que ficavam lá e as cirurgias eletivas e as cirurgias de trauma que chegavam também. Chegou a ser depois médico ortopedista da unidade de emergência? Não, de lá não. Sei. Não por falta de tempo, até tive convite, mas acabou que outros caminhos, né? Fui seguindo outros caminhos, não cheguei a ser emergencista de lá não. O que mais lhe encantava, assim, na ortopedia, você falou das reduções, etc., e dentro da residência, né, o que mais lhe encantavam os olhos? De subespecialidade, na verdade, quando eu entrei para a ortopedia, eu queria fazer trauma. Trauma no sentido geral, que existe a subespecialidade de trauma, né? Mas o que me encantava mesmo era a cirurgia de quadril. Imagine, você tem uma artrose grave de quadril, um paciente, um idoso com artrose importante que lhe tira a mobilidade de fazer até as suas atividades diárias e com uma cirurgia de prótese de quadril, ele retorna às suas atividades sem ter nenhum problema e a recuperação é muito rápida. Então, o que mais me encantava era a cirurgia de quadril. Como é que anda esse mundo das próteses, assim? Eu tenho uma irmã que ela foi operada, fez uma de joelho, até dançando ela está, né? Hoje evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante. As cirurgias são muito rápidas, né? Assim, a recuperação é muito rápida. O paciente, lógico, que tem que fazer uma reabilitação muito boa, fazer uma fisioterapia, usar as medicações, né? Tem pacientes que ficam com dores crônicas após também o uso a prótese, mas com o advento das medicações mais modernas para o tratamento das dores, a gente tem tido uns resultados muito bons para esses pacientes no pós-operatório também. E o que agora alguém ou alguma coisa lhe chamou a atenção, algum paciente crônico, né,
portador de alguma comorbidade ou uma patologia, que tem uma dor assim, que ele sensibiliza os outros, não, eu vou ver o que é que eu posso fazer para o alívio, né? Como o poeta, né? Patativa do Açarete, sofreu demais lá no hospital e queria morrer sem dor. Mas assim, alguma coisa lhe chama atenção para seguir essa subespecialidade? Então, durante os estágios, até mesmo da faculdade e da própria residência, eu observei que muitos pacientes tinham dores crônicas que procuravam um hospital de emergência, mas que não era uma emergência, era uma dor crônica maltratada, que muitos profissionais acabavam não sabendo tratar, lidar, na verdade, com esses casos, ou seja, não tinham um manejo adequado das medicações para tratamento de dores crônicas. Que existem algumas medicações como anticonvulsivantes, antidepressivos, gabapentinoides, que a gente utiliza para o tratamento da dor e não é rotineiro se ver uma prescrição como essa, né? Então, isso foi o que me chamou a atenção, né? Os pacientes que chegavam com dor crônica e saíam com a prescrição de dipirona e de diclofenaco. Então, a gente sabe que isso não vai tratar o doente, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Muitas das vezes ele chega para o nosso consultório com uma prescrição enorme de anti-inflamatórios, usando de longa data, inclusive, e a gente sabe que não vai tratar a causa base dele, né? O problema está na base, né? O problema está na base. E os efeitos colaterais de muitos anti-inflamatórios também, causando problemas, né? Úlceras gástricas, né? Gástrico, renais também. Assim. Pois é. Dor. Nosso telespectador, que é muito exigente, né? O que é a dor, como nasce, a fisiopatologia da dor? Assim? Então, segundo a OMS, cerca de 30% da população mundial sofre de dor crônica. Então, para você ver, é um número muito grande, né? Considerável. E considerando que a nossa população tende a envelhecer um pouco mais, né? A gente está vendo que o crescimento populacional cresce também e a idade também, né? A gente vê pessoas mais velhas. Então, a gente tem que ter em mente que a dor precisa ser tratada de uma forma correta, com as medicações corretas, né? Então, e essas dores têm várias etiologias, né? Podem ser traumáticas, né? Então, outras? A dor ela é classificada em aguda e crônica. O que vai dizer se ela é aguda ou não, ou crônica, é o tempo. A partir de 3 meses, segundo as definições da OMS, elas são consideradas dores crônicas. E essas dores crônicas também elas... A partir de 3 meses de ocorrência da dor. E né? ocorrência da dor, exato. Não, a partir de 3 meses de ocorrência da dor. Por exemplo, eu tenho uma dor lombar que está há cerca de 3 meses me maltratando. Eu estou tomando anti-inflamatório, analgésico, que não está passando. Então, aquilo dali, a partir de 3 meses, a gente já considera como dor crônica. Sei. Mas assim, dentro no ser humano, a partir de que idade já são passíveis o aparecimento dessas dores, né? Às vezes a gente dá palestras motivacionais assim, fala, crescer dói, né? Crescer, né? Imagina, para você chegar, do jeito do caminho que você tomou como funcionário público, né? Algumas outras especialidades, né? Como a enfermagem, etc. e tal. Para chegar, só você sabe os momentos difíceis, né? As horas de lágrimas, a subtração do convívio familiar, né? Para você se dedicar à especialidade. Então, a criança dói também no processo. Quando é criança, ela corre, minha mãe então corre dor nas pernas e etc. e tal. Dor na pediatria, quais são as mais comuns? Existe a dor do crescimento, né, que muitas das vezes os pacientes, as mães chegam no consultório reclamando que meu filho está com uma dor na perna. Existe também essa dor do crescimento. Existem as dores traumáticas, né, que é muito comum de chegar no ambulatório, principalmente na emergência. As fraturas de pula-pula, são as fraturas de futebol mesmo, fratura de cotovelo, fratura de fêmur. Quem não teve muito comum. Não as fraturas, mas uma dor dessa não viveu uma infância. Fraturas de clavícula e os traumas de contusão que é comum na criança, né? Criança
por si só, traquina por natureza, então tem que brincar mesmo e acaba se machucando, né? Tendo as suas contusões. Depois muda um pouquinho para as crianças que são mal observadas com relação àquelas dores de cárie, né? A dor dentária que... Sim, também, né? Que também, né? Só quem sabe é quem já passou por ela. Quem já passou, exatamente. E depois vem as patologias. Quais as principais comorbidades? Já falou assim da coluna, né? Algumas fraturas espontâneas ou fraturas traumáticas também, né? Isso. Assim, em relação às consultas, né, em consultório, o que mais chega de dores são as dores lombares, né? Sejam elas dor ciática, dor miofacial, que muitas das vezes as dores não estão bem relacionadas com a coluna em si, mas pela musculatura que está em volta, né, que são os pontos gatilho. A gente precisa fazer um exame físico bem detalhado no paciente para evitar estar solicitando vários exames, esses exames muitas vezes que custam caro, né, seja no particular ou até mesmo para o sistema público de saúde. Então a gente precisa fazer um exame físico para poder guiar direito esse paciente e passar as medicações de acordo com o que ele precisa. Após isso vem as dores de joelho, né, que são artroses, as condropatias, enfim, as tendinopatias, as dores em quadril, as síndromes do túnel do carpo, né, que são as tendinopatias, quer dizer, a síndrome do túnel do carpo, e as tendinopatias de punho, de tornozelo, de cotovelo, enfim, são várias, e de ombro também, né, principalmente aqueles pacientes que fazem trabalho manual de repetição, né, então... Eu ensinei até pouco tempo uma disciplina que é habilidades médicas, e o que chama a atenção na relação médico-paciente é uma boa anamnese, né? Por exemplo, anamnese com relação à dor, né? A queixa principal, dor há 3 dias, há 4 dias, há 3 meses, etc. Depois a história da doença atual, onde você tem que explorar bem essa dor quanto algumas variáveis, né? As características. As características, né? Ser pulsante, que mais outras características? Então, a dor, ela vai se classificar também, ela tem 3 tipos de classificação. A dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. A dor nociceptiva, normalmente, é aquela dor mais localizada, é aquela dor de alguma articulação, como, por exemplo, a artrose. A artrose é um desgaste, então a dor nociceptiva é algum desgaste de alguma articulação, por exemplo. Ou uma dor muscular, é uma dor nociceptiva. Ela não segue trajeto nervoso, ela não tem lesão nervosa, digamos assim. Tá? Já a dor neuropática, o nome já diz, ela tem uma lesão de um nervo, ou seja, ela segue um trajeto nervoso. Como, por exemplo, uma dor lombar, que tem um comprometimento neuropático, comprometimento do nervo, que muitas vezes o paciente chega no consultório, é uma dor que está formigando na minha perna, que está doendo a minha perna. E tem a dor nociplástica, que um exemplo claro dela é a fibromialgia, Sim. que é um dos casos que chegam muito em nosso consultório também, tá? Tratamentos de fibromialgia. A fibro que às vezes é quase que idiopática, né? Essa fibromialgia, mas existe alguma causa inicial, uma etiogênese, assim, você só mais ou menos isso, é pessoal, é estresse, que fator pode contribuir? Então, a fibromialgia é uma doença que muitas das vezes o paciente que tem a fibromialgia, eles não são bem aceitos por sua família, a princípio, e por aqueles que estão em volta dele, que muitas das vezes ele vai fazer algum exame de imagem, algum exame físico e que não dá nada. E às vezes a pessoa que está por perto ali diz, não, então isso é frescura. É hipocondríaco. Isso é hipocondríaco, mas a gente sabe que não é. A pior dor, falando de poesia, a pior dor é aquela que você sente, né? Então, assim, doutor, qual é a pior dor do mundo? Aquela que você sente. Então, não adianta você dizer que a minha dor é maior que a sua. Então, cada um sabe aquilo que se sente. Então, tem paciente que chega no consultório, paciente com fibromialgia, que diz que até o vento do ventilador dói nele. Então, você acreditar nisso, você precisa acreditar nisso. Entender isso. Você precisa acreditar nisso, porque tem muita coisa envolvida, fator psicológico envolvido, né? Tem fatores emocionais envolvidos também. Então, o tratamento da fibromialgia é um tratamento muito complexo que envolve o acolhimento da família, o acolhimento de um profissional que acredite naquele paciente,
que não passa somente anti-inflamatório e analgésico, que usa as medicações específicas, tratamento com psicoterapia, psiquiatra, até possível, psicólogo, e a atividade física, que é muito importante também para esses casos de fibromialgia. Existe também até outras terapias alternativas, né? Que são feitas, né? Isso. Tem um pessoal que usa... tem a acupuntura. Tem a acupuntura. Né? O que mais? Tem quiropraxia. Tem as... Como é que chama? As ventosas. As ventosas, né? Os agulhamentos a seco. No consultório a gente faz muito agulhamento a seco e agulhamento com medicação. A gente utiliza anestésico, analgésico e algumas outras anti-inflamatórios que a gente coloca nos pontos dolorosos do paciente. Tem paciente que chega com muita dor e sai muitas vezes sorrindo, né? Digamos assim. Isso é bom, né? Agora, assim, é doloroso no momento, mas é uma dorzinha, a gente chama de dor do bem. Né? Ele chega com uma dor importante e sai sorrindo. Então, você falou da classificação da dor, né? São 3 tipos, você citou agora. Quais os outros? Não, são basicamente 3 tipos de dores: neuropáticas, nociceptiva e a nociplástica. Que são as que nociplástica? A nociplástica, o exemplo maior é a fibromialgia. Né? Que você não tem nem componente neuropático envolvido, não tem nervo, não tem lesão nervosa, e nem tampouco você tem a reação nociceptiva. Você não tem degeneração, digamos assim. Então, não tem explicação, né, para aquele caso. Então, a dor nociplástica é basicamente a fibromialgia. Na especialidade em medicina do trabalho, né, se encontra muito as dores por lesões, né, por LER, né? Sim. Exposição repetitiva, que também é chamado DORT. É muito comum as atividades profissionais, né? Tem sido procurado também profissionais? Tem sido procurado. Que profissões? Síndrome de manguito rotador, principalmente. Tendinopatia extensora, que é a epicondilite lateral. Profissões como pedreiro, profissões como digitadores, várias profissões que você faça atividades de repetição pode levar a essas lesões de tendão, né? São as tendinites, as tendinopatias. E práticas esportivas também, né? Isso, práticas esportivas também. Tem alguns pacientes que chegam no nosso consultório que são corredores. Existe a síndrome do trato iliotibial. Tem paciente que chega com uma dor lateral na coxa. Doutor, está doendo muito, isso daí eu fiz um treino longo de 10, 15 quilômetros e após isso comecei a sentir dor. Tem muito isso também, lesões esportivas de trauma, né? Pacientes que fazem beach tênis, hoje está uma moda, né? Uma leva interessante de beach tênis, que fazem muito esforço repetitivo de lateralidade, né? Então, tem a epicondilite lateral, que é a doença do tenista, né? Para se evitar que ele tenha uma modalidade de aquecimento antes. Isso, é interessante fazer um fortalecimento muscular, né? E fazer, lógico, um aquecimento antes de fazer as suas atividades, antes e após a atividade. Com relação à dor aguda, o melhor remédio são esses anti-inflamatórios analgésicos comuns ou existe uma... Depende da patologia também. Depende, né? Muito da patologia. Precisa de uma avaliação muito boa. Mas a gente sempre orienta. Sentir uma dor, lógico que, a princípio, sentir uma cefaleia, eu não vou procurar um profissional de imediato. Senão, a gente estava com todas as emergências lotadas. Mas tomou um analgésico, viu que não está passando. Está com uma dor lombar, tomou um analgésico comum, viu que não está passando o tempo e só tende a piorar, procura um médico para poder ele avaliar melhor, fazer uma anamnese completa, fazer um exame físico bem feito e solicitar exames de imagem caso ele ache necessário. Se não achar necessário, vai passar as medicações, vai reavaliar e até mesmo num retorno pode-se fazer até procedimentos, né? Como tem os procedimentos infiltrativos em consultório. Existem as dores mais comuns, ou mais comuns em mulheres, né? Que chama de enxaqueca. Isso. Ou cefaleia. Existe a terminologia é diferente? Isso. Existe a cefaleia, né? Existe a cefaleia insalva, a cefaleia tensional e existe a enxaqueca, né? Que chamam de migrânia, né? Existem pessoas que têm enxaqueca crônica que não passam com o uso de medicações. Então,
tem alguns pacientes que nos procuram também no consultório, onde a gente faz procedimentos de bloqueio nervoso e bloqueio de nervos occipitais que acabam melhorando dessa dor. Tá? Melhoram muito, muito mesmo. Em dores agudas, são estas as mais... um tratamento convencional, né? Os analgésicos, anti-inflamatórios, compressas, né? Se for uma lesão traumática, a gente sempre orienta, porque sempre tem essa dúvida, doutor, eu vou utilizar uma compressa morna ou uma compressa gelada? Isso. Então, depende muito da sua causa da dor. Se for uma lesão traumática, se for uma contusão, a gente sempre orienta gelo, compressa com gelo. Nas primeiras horas, Nas primeiras horas. Nas primeiras horas, no primeiro dia até o segundo dia, a gente sempre orienta. Após isso, compressa morna, que vai ajudar até na vasodilatação ali daquele local. Já nas dores mais crônicas, como tendinite, síndrome do túnel do carpo, as próprias artroses, a gente sempre orienta a fazer compressa morna, né, que vai ajudar nesse processo também da inflamação local. Maravilha. E, bom, existem patologias como câncer, né? Existem também outros tumores, né, que faz o paciente sofrer, né? Coitado do poeta que estava lá sofrendo, etc. Não sei a patologia, mas de imediato o uso de uma substância, como diz na linguagem popular, mais forte, né? Porque essa está fraquinha, etc. Tal. Que medicamentos são estes que podem ajudar e quem pode prescrever? Então, para as dores oncológicas, a medicina da dor, ela vem trabalhando há muito tempo para essas dores mais crônicas e dores mais fortes, como você falou. Existem medicações como morfina, metadona, enfim, são oxicodona, são várias medicações onde na medicina comum, entre aspas, né, os médicos que não trabalham com medicina da dor, eles têm um certo receio de prescrever, seja por medo do paciente ficar viciado, seja por medo de efeitos colaterais, que realmente tem, tá? E existe também o risco do vício, né, da dependência, né, nem o vício, a dependência química da medicação. E pode sim ser prescrito, mas no caso de uma dor que seja refratária aos analgésicos mais comuns. Como a gente sabe, a gente aprende na escola que existe o escalonamento da dor. Analgésico simples, com adjuvantes, né, que são os anti-inflamatórios, analgésicos um pouco mais fortes e para chegar nos opioides. Então, fora disso, foi refratário ao uso das medicações, pode-se lançar mão dos procedimentos guiados. A gente sabe que tem alguns procedimentos, como bloqueios nervosos, né, que vão fazer o bloqueio daquele trajeto da dor. Isso guiados por ultrassom, guiados por radioscopia em centro cirúrgico. Né? Existe a medicina intervencionista da dor, que pode se fazer esse trabalho também. E há quanto tempo tem essa medicina da dor? Não é uma especialidade tão jovem. Os primeiros estudos, não é uma especialidade tão jovem, mas a gente sabe que já tem algum tempo, né, que as pessoas vêm se especializando em medicina da dor. Agora a procura está bem grande por medicina da dor, porque a gente sabe que em consultório a gente consegue resolver muitos problemas, né? A gente consegue fazer um bloqueio nervoso, a gente consegue fazer um bloqueio, pode fazer uma infiltração no joelho, pode utilizar ácido hialurônico no joelho, que é uma medicação também que tem sido utilizada bastante. A procura é muito grande no nosso consultório, que o ácido hialurônico é uma medicação anti-inflamatória, ele faz a analgesia local, ele vai fazer a viscosuplementação, que é uma lubrificação articular, que muitas das vezes o paciente que tem um desgaste articular, ele vai ser beneficiado com essas medicações. Chamar muita atenção para os telespectadores que essa infiltração muitas vezes pode ter curiosos que estejam querendo fazer ou fazem, né? Então, que medir as consequências de um procedimento como esse em um profissional que não tenha a habilidade, que não tenha a competência para isso, né? É interessante que se busque um profissional habilitado, de preferência que ele use de meio de um ultrassom, por exemplo, né, guiado por imagem, para saber onde realmente está colocando a medicação. Porque
muitas das vezes as pessoas tendem a colocar por anatomia. A gente sabe que as pessoas podem ter uma anatomia diferente. As variações anatômicas. Às vezes uma pessoa pessoa mais gordinha, pessoa mais magrinha, acaba que vai dificultar a sua injeção da medicação. Já peguei casos de paciente no consultório que chegou com a rofite, uma inflamação da gordura de rofa, porque foi colocado um ácido hialurônico não guiado por ultrassom, não foi no local exato que deveria ser, que seria na articulação, que o ácido hialurônico é para isso. E o paciente chegou com muita dor, a gente teve que fazer todo o tratamento e ele fez depois o ácido hialurônico no local certo, guiado por ultrassom no nosso consultório. Pode ser uma lesão de um nervo ou de um tendão, né? Isso. Que pode causar sequelas assim permanentes. Exato. Veja se tem umas fotos. Eu vou passar umas fotos aqui e você vai explicando aqui para nós. Isso. Nesse caso, estava fazendo uma artrocentese, na verdade, de um líquido no tornozelo da paciente. Nesse caso aí, agora, já é a infiltração com ácido hialurônico. Você está vendo que está sendo guiado por ultrassom. Né? Sempre guiado, né? Sempre guiado. Não acreditar no tato, Não acreditar no tato. Apesar da gente ter um estudo muito bom da anatomia, mas guiado por ultrassom lhe deixa muito seguro de fazer o procedimento. Verdade. A segurança, porque é uma medicação que não é tão barata. O paciente chega para você dizendo: doutor, você é a minha última esperança para resolver meu problema, e você vai jogar fora aquele produto. E a esperança também. E a esperança do paciente. Do paciente. Mais um caso de infiltração de joelho. Vê se tem outras aí, o Emerson. Geralmente a patologia mais é joelho e quadril, né? Mais joelho, quadril, coluna. Coluna, articulação. Ombro também. Ombro, né? Esse caso aí é uma epicondilite lateral. Nesse caso aí já é uma coluna. Esse outro é um quadril. Infiltração também de ácido hialurônico no quadril. Coluna você faz, não precisa ir na medula não, né? Só faz... Não, a gente faz na faceta articular. A faceta articular. Faceta articular. Não chega na medula. Faceta articular e também nos forames. A gente faz transforaminal. Mas existem alguns bloqueios que são feitos também como se fosse uma hack ou uma... Então, existem os bloqueios que são feitos. Nesse caso aí é em consultório também. A gente nesse caso estava fazendo uma infiltração facetária. Paciente que tinha uma dor lombar, mas no exame físico a gente viu que ela não tinha radiculopatia, era mais dor facetária mesmo. Então, a gente vai guiado por ultrassom, observa as facetas. Isso, estava passando lá e vi até vizinho meu e a gente não sabia, né? Isso. Lá na clínica, lá na Barra Nova, maravilha, então. Isso, é a nossa clínica, Barra Clínica, que fica localizada lá na Barra Nova. A gente atende todo o pessoal de lá da região. Esses procedimentos que foram mostrados aí foram realizados lá, na Barra Clínica. E você está morando por lá também? Isso, moro na Barra Nova. Então é meu vizinho lá na Barra Nova, para a gente se encontrar por lá. Então, as perspectivas hoje que você vê dentro da medicina da dor, né? Quais o que é que tem de bom? Existem algumas drogas, alguns procedimentos assim que possa oferecer, diz, olha, está chegando uma droga nova, então, algo nesse sentido? Existe muito estudo da medicina regenerativa, onde se utilizam a proloterapia, que eles utilizam glicose, que colocam e provocam, na verdade, uma inflamação controlada naquele local, onde vem os macrófagos e acabam fazendo a regeneração do tecido. Existe também o BMA, que é o aspirado de medula óssea. Tem o PRP também. Né? E, lógico, o próprio ácido hialurônico também é uma novidade interessante, né? Que vem melhorando muito a vida dos pacientes. E as medicações que já são antigas, mas que não se tinha muitos estudos e as pessoas tinham medo de utilizá-las, né? Como pregabalina, duloxetina, enfim, algumas medicações que hoje em dia têm se utilizado com maior frequência pelos médicos, não só pelos médicos da dor,
né? Mas na grande maioria os médicos da dor têm um maior domínio dessas medicações, mas por outros profissionais também. Eu recebo algumas prescrições de uns profissionais que às vezes até vêm bem conduzidos, tá? Então é interessante frisar isso, né? Que quanto mais você for atendido por um profissional que tem uma especialidade, que tenha uma especialização em dor, você vai ser melhor conduzido no seu caso. E nesse caminho aí, pode ser oferecido também tratamentos alternativos paralelos, como uma fisioterapia? Então, a gente sempre costuma dizer que a medicina da dor, a ortopedia, ela não trabalha só. A gente tem os parceiros. Certo. Então, a gente sempre... É um tratamento multiprofissional, multimodal, né? Multiprofissional. A gente sempre encaminha os pacientes para a fisioterapia. Os procedimentos que são infiltrativos, por exemplo, o ácido hialurônico, ele não é um tratamento único. Tá? A gente sempre diz, isso aqui não é milagroso. A gente faz a infiltração, faz o bloqueio do nervo para que o paciente tenha uma reabilitação mais adequada, para que ele vá fazer a sua reabilitação, vá para a fisioterapia e sinta menos dor durante a sua reabilitação. Porque o que a gente tem recebido em consultório, doutor, eu não consigo fazer fisioterapia porque dói. Dói porque, realmente, imagine, você tem uma artrose, você está ali batendo osso com osso, não tem uma lubrificação adequada naquele joelho. Não. Então, vai para a fisioterapia, vai fazer mobilidade, vai doer, não tem como não doer. Então, por isso que a gente sempre orienta, faz os procedimentos, faz as medicações corretas e depois segue para a fisioterapia, acupuntura, enfim, as outras alternativas e, lógico, sem deixei por último, mas não muito menos importante, é a musculação. Se você me perguntar, Jones, qual a atividade física que você mais orienta, independente de idade, a musculação ela é fundamental. Por quê? Vai fazer todo o fortalecimento muscular, aumenta a densidade óssea, né? Até mesmo para você fazer as suas atividades rotineiras. Aí chega um idoso, por exemplo, 70 anos no nosso consultório, diz, mas eu não vou aguentar pegar peso. Eu não quero que você seja um halterofilista. Eu quero que você pegue um peso que você consiga fazer suas coisas do dia a dia. Chegue do supermercado com a sua feirinha e você consiga pegar 2 quilos de arroz e colocar em cima no seu armário sem sentir uma dor no ombro, se abaixar para pegar alguma coisa cair no chão e você não sentir uma dor na coluna. Porque na musculação você vai fazer isso. Um reforço muscular, na verdade, né? Então, a musculação é importante nesses casos. Além da musculação, funcional também pode ajudar? Funcional desde que você esteja com a musculatura em dia. Porque, imagine, você vai fazer um funcional, um crossfit, que hoje em dia está muito em moda, mas se você não tiver uma musculatura adequada para fazer as atividades, infelizmente você vai se lesionar. Desde que você tenha um acompanhamento, né, uma pessoa que esteja ali do seu lado, orientando, se você está executando os movimentos adequadamente, a gente sempre orienta, assim, crossfit, fazer um funcional, desde que você tenha uma orientação. Certo. E assistência, assim, em hospitais, dado também, é solicitado. De repente tem um hospital particular e chama o médico da dor para fazer essas analgesias e essas condutas? Sim. Ou é comum mais em consultório? Aqui em Alagoas não se tem muito esse costume. Não existe equipe da dor, pelo menos que eu saiba, não existe uma equipe da dor em cada hospital. Mas na região sudeste existe a equipe da dor. Então, normalmente o paciente que não está sendo bem conduzido, assim, que não está tendo uma resposta boa às analgesias da equipe, eles chamam o médico da dor até mesmo para avaliar se a dose está subdose, se pode aumentar um pouco mais aquela medicação, se pode colocar uma bomba de morfina, se pode fazer alguma intervenção. Na região sudeste a gente tem observado, sim. A bomba de morfina, ela é feita... Isso, endovenosa. Existem os implantes. Um gotejamento aí específico, dependendo do paciente. Tem bomba que fica a critério do paciente. Se ele está sentindo uma dor importante, ele vai lá e aumenta um pouco. Mas lógico que sempre controlado
pela equipe médica, né? Ele não vai colocar uma dose muito alta e um gotejamento também muito alto. Mas o paciente mesmo, ele vai lá e diz, não, está doendo muito, vai lá e aumenta. Existem as bombas também, as bombas intratecais, né? Que são os implantes, principalmente para pacientes que têm câncer, pacientes que têm dores crônicas que são de difícil manejo, a gente vem observando que estão fazendo muito esses implantes. Das patologias básicas de dor, assim, a gente encontra muito a cefaleia, enxaqueca, essas coisas, mas entre todas, clássicas mesmo, é a dor lombar, né, com comprometimento ciático, né? Isso. É a queixa principal do nosso consultório. Queixa principal do consultório, dor lombar. Muitas vezes, uma dor mecânica, seja ela por esforço repetitivo, né? Ou até mesmo a pessoa foi lá, fez um esforço que estava acima do seu limite e chega no consultório muitas vezes travado. O paciente sentiu um estalo. Isso. Dor mecânica que não é de origem radicular, ou seja, não tem caminho nervoso. Né? Não é a dor neuropática, como a gente fala. Mas tem também as dores neuropáticas, né? Que são as dores lombares ciáticas. Ciático. E quais as principais medidas? Né? A partir de que idade você já deve estar preocupado, dizendo assim, olha, estou envelhecendo e devo evitar, porque com certeza vai ter, né? Ou elas podem ser assim evitadas de uma forma mais contundente? Não existe idade para dor, né? No nosso consultório, por exemplo, semana passada eu recebi uma paciente de 14 anos com a dor no quadril. Então, você não vai pensar numa artrose de quadril numa menina de 14 anos. Pode-se pensar numa infecção? Pode. Pode-se pensar numa tendinite? Pode. São várias as causas. Fiz um ultrassom em consultório, que eu tenho ultrassom em consultório, e a gente verificou que ela tinha um derrame articular. Eu drenei... De origem? Então, artrite idiopática juvenil. Foi a minha primeira hipótese. Solicitei os exames, estou esperando inclusive ela retornar. Foi retirado cerca de 40 ml de líquido do quadril. Nossa. Então, ela não conseguia fazer rotação interna, rotação externa, ou seja, estava limitando a infância da menina, da garota, né? Então, ela saiu feliz da vida com a mãe, é de lá da região, inclusive, de lá da Barra Nova. Então, não existe uma idade específica para a dor. Lógico que com o envelhecimento, com o desgaste, eu sempre brinco com os pacientes assim, imagina um carro que com o passar do tempo ele vai se desgastando. Então, a mesma coisa da gente. Com o passar do tempo vai desgastando as articulações, os tendões também. Então, lógico que com o envelhecimento as dores tendem a aparecer um pouco mais, principalmente para aqueles que não fazem um fortalecimento muscular, que não têm uma vida ativa, né? Uhum. Se pergunta também sobre a hemartrose, né? Aquele derrame que pode acontecer no joelho, às vezes com sangue ou às vezes só com líquido sinovial, né? Isso, sinovial. Então, as hemartroses estão mais relacionadas a traumas, né? Por exemplo, estava jogando futebol, fez um entorse de tornozelo, fez um entorse de joelho, chegando na emergência ou então no consultório com o joelho inchado. Não estou conseguindo dobrar nem esticar direito o meu joelho e está muito inchado. E a gente vai e impulsiona, vem líquido, normalmente vem associado a sangue, né? Já o líquido sinovial, o aumento, que é a sinovite, né, também, está mais relacionado às doenças degenerativas, como as artroses. Então, tem um aumento significativo de volume também e a coloração normalmente ela é um pouco mais citrina, como é o líquido sinovial normalmente, né? E a gente tem que ter uma preocupação muito grande também quando chega um caso de um paciente que tem uma dor no joelho e também o edema, mas que não teve trauma, não teve nada. Quando a gente funciona, pus. As artrites sépticas. As artrites sépticas. A gente tem que ter um cuidado e uma urgência ortopédica. É uma urgência e assim, e difícil de tratamento até por conta do acesso do antibiótico. Exato. O acesso é basicamente drenar. Tem que abrir, fazer uma artrotomia da articulação, lavar com soro fisiológico em centro cirúrgico e fazer antibiótico terapia também em hospital, a nível hospitalar. Maravilha. Na sua vida, no seu cotidiano, assim, eu acredito assim, uma hipótese, um diagnóstico, né, confirmando de uma criança que chega com 14 anos e sai com um diagnóstico e com uma conduta já tomada, não é? Isso é muito bom. O que é que lhe satisfaz, assim, do ponto de vista profissional, para a sua alegria?
Então, me deixa muito satisfeito porque a gente sabe que, como eu falei no início, tem muitos pacientes que chegam para a gente dizendo: doutor, você é a minha última esperança. Então, aquilo, além de deixar você com uma responsabilidade muito grande, né, de dizer: opa, calma, vamos com calma, porque existem casos também muito graves que a gente precisa de um tempo para poder ter um resultado satisfatório, né? Mas o que me deixa muito feliz, que deixa a gente muito feliz no momento, é quando chega um paciente, por exemplo, com a dor lombar, travado, sendo carregado por seus filhos ou por quem quer que seja no consultório, e após um procedimento de infiltração, esse paciente sai andando feliz, lhe agradecendo. E como já teve pacientes que mandam presentes, como por exemplo galinha, entendeu? Tipo, lá na nossa região mesmo. Um peixinho. Peixinho, né? Uma forma de gratidão das pessoas, né? Que, independente se você ganha ou não, mas a forma de gratidão, o sorriso que ela lhe dá. Isso aí é o significante. O significado é indescritível. Isso, não? Mas sim, o que mais que a gente vê que tem um resultado muito significativo na hora ali, que a gente percebe, são os bloqueios, né? São os bloqueios, são as dores crônicas agudizadas, né? O paciente que já tem uma dor lombar, que já tem uma hérnia de disco e chega lá travado, né? Que no termo popular travado, e a gente faz o procedimento e ele sai andando. Isso aí me deixa muito feliz. E pelo sorriso que o paciente dá, o familiar também dá, é muito interessante. O serviço público não dá apoio, oferece acesso aos pacientes assim, né? Tem que ser numa clínica. Para esses procedimentos no serviço público, não. Até porque a gente precisa ter as medicações necessárias para isso, né? Ácido hialurônico, por exemplo, o serviço SUS não disponibiliza. Existem algumas outras medicações também que o SUS não disponibiliza, e a própria imagem, né? O próprio ultrassom, por exemplo, se chegar um paciente numa crise, numa UPA, por exemplo, não tem ultrassom para poder você fazer o procedimento. Então, infelizmente, no serviço público não, tem que ser basicamente no serviço particular. É o que deixa, já falei de um momento que faz feliz, é o que deixa triste também, não é? Isso. Quando a gente recebe num ambiente hospitalar e a gente não consegue resolver o problema do paciente, sabendo como resolver. Então, mas lógico, a gente estando num plantão, eu faço plantão de emergência também ainda. Quando eu vejo um paciente que precisa de algum procedimento mais agressivo, eu sempre tento resolver naquele momento. Lógico que com as minhas limitações, até porque no começo eu falei que preciso de um exame de imagem. Se eu não tenho, eu vou fazer o que eu realmente possa fazer sem o exame de imagem, tá? Fazer uma infiltração muscular, né, que são os pontos gatilhos, tentar liberar, fazer uma analgesia melhor e posteriormente para esse paciente procurar algum consultório que faça esse acompanhamento da melhor forma possível e as medicações mais adequadas. Utilizando a sua afirmativa antes, né? Qual a maior dor do mundo? É aquela que você sente, né? E existe... A dor ela tem um platô, né? Tem um limiar, né? Existem pacientes que são mais sensíveis do que outros. Qual o sexo que... as mulheres suportam mais dores do que os homens. Isso é verdade ou é um mito? Na prática clínica, sim. A gente observa que a mulher ela procura mais no consultório, né? Que a gente sabe que o homem é muito, pela sua vida, por trabalhar mais, né? Enfim, acaba se descuidando um pouco mais da sua saúde, as mulheres acabam procurando mais. Mas quando a gente precisa fazer algum procedimento, eu sempre observo que as mulheres elas realmente são mais resistentes à dor, né? Os homens não são tão resistentes quanto, né? Eu digo por mim... Só não fazem chorar, mas... Digo por mim, até pouco tempo atrás eu sofri um corte no dedo. A minha esposa que foi suturar, né? Lá na própria clínica, a gente tem um material e eu... Começa a suar, né? Comecei a suar. Quando é nos outros é fácil, em você é mais complicado, né? Partindo desse pressuposto ainda, dessa mesma assertiva de que a maior dor é aquela que você sente, a fé, ela tem uma
faz uma diferença nesse momento? Um paciente que tem fé, que acredita num ser superior, se estabelece alguma diferença? Dá para perceber? Dá para perceber. E a gente sempre observa que a grande maioria que chega em nosso consultório são cristãos, né? E sempre já chegam, graças a Deus que eu vim para esse consultório, graças a Deus que agora eu vou melhorar. Enfim, acabam que, lógico que tem alguns casos que a gente não tem um resultado tão satisfatório, tão significativo. Como eu disse, pela gravidade da doença, né? Mas na sua grande maioria são católicos, têm a sua fé bastante aflorada e isso eu tenho certeza que ajuda muito. Existem também, assim, independente de religião, existem algumas pessoas que propagam, né, curas divinais, essas coisas todas. E o que diz o médico de dor, o cuidado que deve ter com relação a isso, porque pode ser, por exemplo, uma hemartrose ou alguma coisa, não, vamos botar aqui, vamos orar, etc., quando o procedimento é essencialmente ou eminentemente médico, né? Pois é, a gente tem que ter cuidado quanto a isso, né? Existem algumas pessoas, a gente que mora em interior, entre aspas, vê que passa carros com pomadas milagrosas. Cura artrite, cura artrose, cura... Enfim, tem que ter muito cuidado com essas afirmações desses vendedores, né? E as pessoas acabam protelando, acabam piorando as suas doenças por não procurar um profissional da saúde, né? Por não procurar um médico da dor, por não procurar um ortopedista. Então, a gente sempre orienta. Está com aquela dor que não passou com o uso do analgésico simples, está se prolongando o tempo, não está melhorando, procura o médico, porque evita que você venha se desgastar ainda mais, evita que você tenha um custo maior financeiro, evita que você tenha que ficar muito tempo, até mesmo acamado por conta de uma dor. Então, é interessante procurar o quanto antes. Maravilha. Tem mais algum vídeo? Não tem mais vídeo. Então, Dr. Jones Santos Monte, a gente agradece assim a sua pessoa e fico feliz também por saber que você é meu vizinho lá, que vai se encontrar em outros momentos, tá certo? Eu deixo esses momentos finais assim para algumas considerações a respeito dessa especialidade, tanto da ortopedia quanto da medicina da dor. Bem, eu agradeço, né, o convite de ter vindo aqui e ter falado um pouco sobre a nossa especialidade, tanto da ortopedia quanto da medicina da dor, e dizer que, como eu falei anteriormente, sentir dor não é normal. Então, é o nosso slogan, inclusive, sentir dor não é normal. Está sentindo aquela dor que está lhe incomodando, procure um médico da dor, procure um ortopedista, para que ele te examine da melhor forma e siga um tratamento adequado para que você não fique literalmente no prejuízo, né? Tanto financeiro quanto de saúde. Então, mais uma vez, você, telespectador, agradecemos a sua presença, né? E agradecemos a você, os telespectadores, a gente sempre presente nesse programa, assim, porque às vezes eu encontro com alguns lá em alguns lugares, restaurantes, supermercados, olha, assisti aquele programa, o Dr. Jones falou sobre dor, sobre analgesias e etc. E aí, isso é bonito, isso encanta, né? E agradecer o nosso patrocinador da Ultraplast, e daqui a uns dias nós temos mais surpresas com relação a outros patrocinadores que estão chegando. Fortíssimo abraço, agradecendo a Deus, Dr. Jones dos Santos, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus, você também, e até o próximo programa. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.